Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Estamos iniciando essa playlist de teoria das organizações. Nessa videoaula nós vamos aprender administração contemporânea. Os objetivos dessa aula é definir a administração e a atividade do administrador, explicar eficiência e eficácia e sua importância no desempenho organizacional e descrever as funções administrativas em cada nível hierárquico da organização. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Estamos abrindo aqui a administração contemporânea com o tópico administração. A administração lida com organizações em geral e com empresas em particular. Ela é um fenômeno organizacional e social. Organizações e empresas não são bem-sucedidas ao acaso. Elas precisam ser administradas para isso. E a administração constitui a maneira pela qual elas utilizam todas as suas competências essenciais e os diversos e múltiplos recursos organizacionais, como humanos, materiais, financeiros, mercados, informação e tecnologia, para atingir elevado desempenho no sentido de alcançar os objetivos desejados por meio de uma estratégia dinâmica e envolvente. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir ou liderar e controlar. E o uso adequado e racional de competências e recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de uma organização de maneira altamente eficiente e eficaz. Sem administração, as organizações jamais conseguiriam funcionar, crescer, expandir, inovar e se manterem competitivas e sustentáveis. Daí a sua importância fundamental no mundo organizacional de hoje. Administrar não significa executar tarefas ou operações, mas sim fazer com que elas sejam executadas pelas pessoas em conjunto em uma organização. O administrador não é aquele que faz, mas o que faz por meio das pessoas em uma organização, de maneira planejada, organizada, liderada e controlada. A administração realiza suas atividades por intermédio das pessoas para conduzir as organizações rumo ao sucesso. Na realidade, a administração não é uma ciência exata, mas uma ciência social, pois ao lidar com negócios e organizações, o faz basicamente por meio das pessoas, das competências e dos recursos disponíveis. Assim, todo administrador, desde o presidente da empresa, passando pelos diretores e gerentes até os supervisores, precisa ter uma equipe de pessoas para realizar o seu trabalho de equipe. O presidente tem uma equipe de diretores, para cada diretor tem uma equipe de gerentes e cada gerente uma equipe de supervisores. Então aqui nesse quadro a gente consegue enxergar basicamente isso. Nós temos aqui os níveis hierárquicos de uma organização. Aqui no topo nós temos o presidente com um grupo de diretores de cada um dos departamentos comercial, produção, marketing, financeiro, etc. Esses diretores têm um conjunto de gerentes, você pode ver aqui na linha, ele tem um conjunto de gerentes para ser liderados, gerentes de vários departamentos, de vários setores. E aqui,
cada gerente tem um conjunto de supervisores. Então, esses 3 níveis estratégicos aqui são os níveis administrativos de decisões. E aqui tem os funcionários que executam essas tarefas. Então, nós temos aqui, para cada um dos supervisores, um conjunto de funcionários que fazem a execução dessas tarefas. Dado a sua complexidade, uma conceituação mais ampla da administração deve levar em conta alguns aspectos. Então, dentre os aspectos conceituais, nós temos a administração é um processo contínuo e sistêmico, que envolve uma série de atividades orientadas e impulsionadoras, como planejar, organizar, dirigir e controlar recursos e competências para alcançar metas e objetivos de uma organização. Ela abrange a fixação de objetivos a alcançar, a tomada de decisões no meio desse caminho e a liderança de todo esse processo, a fim de alcançar os objetivos e oferecer resultados a todos os seus públicos estratégicos. A administração cuida do desenvolvimento, da articulação e da aplicação de vários conjuntos de competências e recursos organizacionais. Ela é um processo abrangente que utiliza uma variedade de recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e informação. Envolve a criação e o compartilhamento do conhecimento organizacional. A administração exige várias ações orientadas para alcançar objetivos por meio de diferentes órgãos e pessoas que trabalham de maneira conjunta e organizada. Trata-se de uma atividade com um propósito definido, que é direcionada para alvos previamente delimitados, envolvendo objetivos individuais, grupais, departamentos e organizacionais, ou uma combinação deles, no sentido de alcançar níveis cada vez mais elevados de excelência. A administração requer liderança e direcionamento de atividades executadas por todo o conjunto organizacional e em todos os níveis das organizações por pessoas com diferentes funções intencionalmente estruturadas e coordenadas para alcançar os propósitos comuns. Conclusões sobre os aspectos conceituais. A administração ocorre exclusivamente nas organizações. Ela não acontece em situações isoladas. A administração é um fenômeno social organizacional. Todas as organizações, sejam nações, estados e municípios, empresas, indústrias, comércios, empreendimentos de todo tipo, não importando seu tamanho ou natureza, precisam ser administradas. Contudo, cada organização é única, singular e diferente dos demais, e suas características ímpares afetam tanto o administrador como todas as pessoas a ele subordinadas. O administrador precisa necessariamente compreender cada organização. Essa é a sua praia. A administração realiza suas atividades por meio das pessoas e de suas competências. O administrador não executa,
mas assessora as pessoas e desenvolve nelas as capacidades e competências para que elas executem adequadamente suas atividades. Deve saber ajustar as capacidades e competências das pessoas aos requisitos da organização e dos objetivos a serem alcançados por meio de esforços conjuntos. Para isso, deve comunicar, engajar, orientar, liderar, motivar e recompensar as pessoas. A administração requer lidar simultaneamente com situações múltiplas e complexas, muitas vezes inesperadas. Ela é um processo complexo que requer integração, articulação e visão de conjunto, principalmente quando as atividades são divididas, diferenciadas e fragmentadas em departamentos ou cargos. Isso requer consistência e flexibilidade, reflexão e ação, espírito analítico e sintético, olhar para o todo e para as partes simultaneamente. Requer uma perspectiva global e uma compreensão local do mercado, dos clientes, dos concorrentes, da sociedade, do governo e do mundo globalizado. O administrador deve continuamente buscar, localizar e aproveitar novas oportunidades de negócio e possuir uma mente empreendedora focada no compromisso de aprender constantemente novas habilidades, conhecimentos e adquirir novas competências. Deve ser um agente de mudança e de transformação das organizações. Pela sua complexidade, a administração é simultaneamente uma ciência, uma tecnologia e uma arte. Então aqui a administração como ciência. A administração repousa em fundamentos científicos, em metodologias e em teorias sobre os fatos e evidências que são analisadas, experimentadas e testadas na prática cotidiana. Como ciência, ela define o que causa o quê, por que causa e quando causa, isto é, as relações de causa e efeito. Aqui como tecnologia, a administração utiliza técnicas, modelos, práticas, ferramentas conceituais baseadas em teorias científicas que facilitam a vida do administrador e tornam o seu trabalho mais eficiente e eficaz. E como se mede isso? Por indicadores, métricas, resultados alcançados? E aí nós entramos aqui com a arte. A arte, como a arte, a administração requer do administrador a leitura de cada situação em uma visão abrangente com a intuição e a abordagem criativa e inovadora, não somente para resolver os problemas, mas para criar, mudar, inovar, transformar as organizações para melhor. Assim, o administrador deve buscar a base científica da administração, está aqui, adotar as técnicas adequadas e caprichar na maneira e na arte de administrar. Eficiência e eficácia. A administração visa ao alcance de objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz.
Assim, o desempenho da administração deve atender simultaneamente a dois critérios fundamentais: eficiência e eficácia. A eficiência significa fazer bem e corretamente as atividades. Relaciona-se com os meios e com os métodos. É uma medida da proporção dos recursos utilizados para alcançar os objetivos. Ou seja, uma medida de saídas ou resultados comparados com os recursos consumidos. Um administrador eficiente é aquele cuja unidade de trabalho opera diariamente com um custo mínimo de materiais e de trabalho. É claro que a eficiência aumenta a produtividade, que é definida como a relação entre a produção alcançada e os recursos e meios utilizados. Enquanto a produção é definida como os bens produzidos, quantidade de produtos, os bens produzidos são a quantidade de produtos produzidos, os recursos são máquinas, equipamentos, tecnologia, materiais utilizados, bem como as pessoas envolvidas na produção. Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida em relação aos recursos utilizados, tanto maior será a produtividade. A eficiência é sempre necessária, mas não é suficiente. Deve haver eficácia, que significa atingir os objetivos e resultados pretendidos. A eficácia relaciona-se com os fins e propósitos. É a medida que afere se a administração consegue atingir os objetivos definidos. É, pois, a medida do resultado da atividade ou do alcance do objetivo estabelecido. O administrador eficaz é aquele cuja unidade de trabalho alcança as metas de produção em termos de quantidade e qualidade de resultados em um determinado período de tempo. Aqui temos um quadro de diferenças entre eficiência e eficácia. Nós temos aqui os nossos fins, que é a eficácia, e os nossos meios, que é a eficiência, para atingir essa eficácia. Então aqui como fins, eu tenho a preocupação com os fins. Para atingir isso, eu tenho a preocupação com os meios. Para fazer as coisas necessárias para atingir esse objetivo, eu tenho que fazer as coisas corretamente. Para eu ter ênfase nos resultados a entregar, eu tenho que ter ênfase nos métodos e procedimentos utilizados. Para atingir as metas e os objetivos, tenho que cumprir as normas e os regulamentos internos. Para saber, conhecer e ter experiência, é preciso treinar e aprender. Para ganhar uma partida de futebol, eu preciso jogar futebol com arte, ou, nesse caso, até uma ajudinha do VAR. Para ganhar a guerra, saber trabalhar. Para agregar valor à riqueza à organização, valor e riqueza à organização, eu ser pontual no meu trabalho. Nesse quadro, a gente vai analisar os alcances de metas e objetivos do baixo para o alto. Então aqui a gente está vendo a eficácia e aqui a utilização dos recursos, que são os meios, que nós estamos analisando aqui nessa linha horizontal, a eficiência, pobre e ótima. Então nesse primeiro quadrante que você está vendo aqui, é onde eu tenho a melhor situação. Eu tenho uma ótima eficiência e um alto nível de eficácia. Se eu pegar agora esse segundo quadrante aqui, eu tenho uma ótima utilização dos meus recursos, uma ótima eficiência, só que por eficácia eu tenho aqui meu nível baixo de atingimento.
Depois eu tenho aqui a pior situação de todas, onde eu não tenho a utilização dos recursos de forma eficiente, então eu não tenho eficiência e minha eficácia também não é atingida. Então esse aqui é o pior dos casos. E eu tenho um outro caso aqui, onde a minha eficácia é alta, mas há um grande desperdício de recursos. Então aqui o meu recursos é pobre. Nesse quadro a gente consegue analisar que o ideal é ser eficiente e eficaz. É um equilíbrio instável e difícil de alcançar. Isso ganha um nome altamente desejável: excelência. Fazer bem e fazer o correto. Pense nisso. Também de nada adianta executar com excelência as tarefas difíceis e desafiadoras. O importante é verificar se vale a pena executar essas tarefas e se elas são relevantes para a organização. Muitas vezes as pessoas fazem trabalhos com uma eficiência prodigiosa, mas com uma inutilidade total para a organização. O esforço para ser eficiente deve ser precedido por um esforço para ser eficaz. O sucesso administrativo consiste em obter simultaneamente eficiência e eficácia na utilização dos recursos e competências organizacionais, assinalando as prioridades mais importantes.